E eu para testar uma plataforma, eu, cara, eu vou ter que testar um aqui para poder transmitir o slide, porque senão eu ia conseguir. Ia fazer É, só verbalmente. e eu não sei mexer em nada, pronto. Mas eu achei uma plataforma muito boa, viu? Essa Stream Media aí. Tem outra que é o L4 Live, mas só que ele não estava funcionando, ele fica travando muito o Instagram. Aí eu, Entendi. pô, sacanagem. A gente já está ao vivo já. Deixa eu testar aqui no celular. Pronto, estamos ao vivo. Agora acho que no Instagram, no próprio Instagram tá gravando tudo. Tô pedindo para testar aqui, viu? Antes de iniciar, para a gente não ficar nervoso. Vamos começar. Então, mas eu estava pensando sobre isso, a gente tinha discutido, né, da outra vez, sobre as lives para a gente poder iniciar. Sim. Aí eu, poxa, eu vou fazer isso agora. Eu tava pensando, mas vou convidar logo o Sábio, porque ele já comentou sobre isso. Já é o É. pontapé inicial aí de fazer outras lives. Muito interessante. Massa. Tu vai fazer uma por mês, né? Sobre Eu esses temas pretendo assim? fazer uma por mês. Uma por mês, assim, de acordo com o tema do mês, que geralmente tem essas campanhas. Então, Uhum. aí, fazendo de acordo com o tema, acho que ficaria legal. Ficaria mais organizado. Assim. Aí, às Massa. vezes, funciona um tema diferente, para variar um pouco. Entendi. Aí vai conversando, porque vai aparecer outras lives aí, a gente já vai fazendo. Beleza. Beleza. E aí eu vou falar um pouquinho sobre diabetes, um embasamento breve, né? Sobre alguns estudos também que eu vi de acordo das pesquisas. E o tema já é de acordo com o Novembro Azul, né? Combate ao câncer de próstata e a diabetes. Então, para quem está assistindo, começando aí com o que é a próstata, né? A próstata é um órgão reprodutor, acessório que fica localizado abaixo da bexiga, certo? Ela se divide em três regiões, a central, a funcional e a periférica. Como você pode ver na imagem aqui, esse sinalzinho que bem aceso aqui, tipo neon, ele já está
mostrando ali o local exato da próstata. E a próstata, como qualquer outro tipo de câncer, ele tem os estágios. Então, tem o estágio 1, 2, 3 e o 4, certo? O estágio 1, ele é um tumor não detectável, né? Ele não é fácil de ser visto ali, né? Principalmente nos primeiros exames. Um PSA, por exemplo, que a gente vai falar logo à frente. Então, tem exames que são precisos e também ficar acompanhando periodicamente para poder ser localizado, né? Então, o estágio 1 é um momento que é primordial para você descobrir de início e tratar, para que você tenha uma condição melhor e consiga superar, consiga vencer o câncer, né? Então, se você vai para o estágio 2, ele já pode ser percebido, né, por um caroço, então ele já está avançando, certo? Então, isso, a cada avanço que vai acontecendo, vai se tornando difícil de se curar dele, né? O câncer ele é uma doença muito agressiva. Então, ele atinge de forma bem severa e a cada dia que se passa, você fica mais acometido por essa doença, né? No 2, ele pode ser percebido por um caroço, ele fica contido dentro da glândula, né? No estágio 3, o câncer ele se estende além da próstata, ou vesículas seminais, né? Então, ele está aumentando, já está se expandindo. Já no 4, ele corresponde a um câncer que se espalhou já está em processo metástase. Então, ocorre esse avanço e aí ele pode já se espalhar para outras regiões. Então, aí é onde ocorre o risco. É aí onde é necessário fazer outros tipos de tratamento, tá? Então, tem vários tipos de tratamento que a gente vai estar falando logo à frente, tá? Não vou falar agora para poder não ficar puxando muito nesse slide. Então, puxei, fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa nos bancos de dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, as estimativas de novos casos para 2023 são exatamente essas daqui, certo? O câncer de próstata está abaixo do câncer de mama, tá? Que ele tem 71.730 casos. A taxa brutal de 67,86 e a taxa ajustada de 55,49. A gente vê que vem aumentando drasticamente essa doença. E a cada dia que se passa, os homens eles vão se tornando mais sensíveis a isso. Eles precisam ter cuidado, precisam estar fazendo acompanhamento periódico, principalmente quando se chega a uma certa idade, tá? Para vocês ter um cuidado com isso, porque quanto mais você deixar de fazer esse tipo de acompanhamento quando chega a certa idade, você acaba adquirindo e chegando de forma bem severa quando descobrir, né? E tem aqueles casos também que são raros, que você tem um problema antes, né? Mais novo. Então, você pode estar novo e ainda você conseguir obter essa doença. Mas são casos raros. Poucos casos que você encontra jovens que têm esse tipo de problema. Geralmente, quando tem um histórico, né? Aí acontece esse tipo de problema. Mas aí, através de inflamação, através de problemas que ocorrem de acordo ao estilo de vida, todo esse processo. Então, aqui a gente vê essa distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer, tá? Esses incidentes estimados para 2023. Aí aqui ele está por sexo e exceto do câncer de pele, né? No melanoma, que são aqueles adquiridos pela exposição. Aí tem a localização aí primária, né? Os casos de próstata, que está 71,700, como a gente falou antes, a 30%, certo? E o câncer de mama sempre acima aqui, que ocorre em 73.610, 30,1%. Tá? Ele está acima de outros tipos de câncer, como colo e reto, traqueia, brônquio, pulmão, estômago, cavidade oral e assim por diante. E aqui a estimativa de acordo com os estados, tá? De acordo com as unidades da federação. Então, a gente vê aqui Pernambuco com os 2.930 casos, certo? Então, a gente vê aqui que tem outros que têm um estado mais severo, como um estado maior, né? Estados que têm um espaço geográfico maior.
como São Paulo, por exemplo, ele tem 16.230. Então, é bastante pessoas também. A cidade, proporcionalmente, ela também é muito grande, né? Aí, comparado ao estado pernambucano. Pronto, a prevalência do câncer, tá? O câncer ele é o segundo câncer do órgão sólido mais diagnosticado depois do câncer de pulmão em homens, certo? Se for comparado num estado geral, então um sexo masculino e feminino, ele está depois do câncer de mama. Mas aí, como se fala só no trato, uma questão masculina, a gente vê que ele é o segundo, certo? Ele tem 358.989 mortes identificadas globalmente, aproximadamente 1,3 milhão de novos casos diagnosticados em 2018. Certo? Isso aí vem se avançando com o tempo. Então, por isso que é necessário um estilo de vida. É por isso que é necessário aí ter um acompanhamento para que não surja esse tipo de doença e que você não consiga aí procrastinar e acabar desenvolvendo aí para o estágio severo, um estágio muito perigoso para essa doença. Então, o teste PSA é o teste que é realizado, tá? Em alguns casos. Ele é uma serina protease, ele é transcricionalmente dependente do A, que é expresso nas células epiteliais de lesões prostáticas benignas, hipertróficas e malignas, mas não em outros tecidos em humanos. Veja, o PSA é um tipo de teste que ele usa essa serina protease aí, que ele combate aquelas células para que ele não se espalhe. Mas também tem outro tipo de teste, que é por meio de imagens, biópsias direcionadas e guiadas e estão realizadas nas lesões suspeitas. Tá? O atual trabalho do diagnóstico do câncer de próstata deve visar os seguintes pontos: uma redução da prática de biópsia desnecessária, uma detecção aprimorada de CSC e a prevenção do sobrediagnóstico e do sobretratamento do câncer de próstata, clinicamente significante. Tá? A imagem hoje é muito utilizada, tá? Inicialmente, principalmente para que possa ter esse gasto desnecessário, né? Porém, sabemos que são exames muito caros, exames que nem todo mundo tem acesso, principalmente quando se trata de um sistema de saúde, né? Então, então, aí é uma forma de evitar esse tipo de situação. Tem casos, como o estágio 1, que o de imagem ele pode não localizar, ele pode não ser visto. Então, aí ele vai para a próxima etapa, entendeu? Ou ele consegue ver logo de imediato. E aí, quando ele está no estágio 3, 4, ele acontece a biópsia. A biópsia é justamente ele tira um pedaço daquele câncer ali, daquele problema que está ali, e eles fazem uma análise clínica para que possa ter um diagnóstico, se ele é benigno, maligno, para que haja a necessidade de cirurgia ou não. Então, o valor do PSA aumentado, ele implica, tá, o despiste de cancro na próstata. Uma vez que estiver elevada a doença, o doente ele pode ser portador de um cancro. No entanto, além do cancro, outras situações podem ser responsáveis pela elevação desta análise, como a prostatite aguda ou crônica, infecção urinária ou genital, a doença de um episódio de retenção urinária, aumento benigno da próstata e a realização de uma endoscopia, biópsia ou cirurgia de próstata. Então, tem pessoas que têm um certo histórico que ele adquire essa prostatite. Aí as pessoas às vezes confundem também, né? As pessoas ficam com medo também de quando vem esse diagnóstico, porque aí é parecido. E como se trata de uma doença muito séria, então tem esse receio. A prostatite é uma doença que ele também sim, causa bastante dores, causa bastante problemas, assim, que deixa você bastante confuso sobre o diagnóstico, se é, se não é. Então, é necessário realmente ter um acompanhamento aí periódico para você identificar e saber a diferenciar cada um. Nas principais fatores de risco, a gente sabe que é o histórico familiar, a idade, a raça, síndrome de Lyme, obesidade e exposição química. Sabemos hoje que, devido ao estilo de vida, o comportamento sedentário entre a população, então a obesidade ele vem levando mais
vem elevando mais essa doença, né? Então, por isso que a gente tem esse intuito de desenvolver a prática de atividade física, desenvolver a prática do exercício físico diariamente, para que você possa evitar tanto esse problema, como também diabetes, como também outro tipo de patologia, outro tipo de doenças, tá? E quais os sintomas do câncer de próstata? Ele ocorre com a vontade de urinar, tá? Sangue na urina, ou sêmen, fluxo da urina interrompido, ou sensação de bexiga cheia, mesmo após urinar, dor ao urinar, disfunção erétil e dor nos ossos. Tá? Lembrando que a próstata é uma doença, já conheço casos que chegou a ser espalhada, na verdade, até os ossos. Então, isso ocorre. Quando a doença se espalha, ela vai afetando outras regiões. Então, quanto mais cedo quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor. Mais o risco de sobrevivência, melhor o risco de sobrevivência, né? Nesse artigo 2 aqui, vemos o treinamento de exercício de resistência aumenta a massa muscular e a força em pacientes com câncer de próstata em terapia de privação de andrógenos. O objetivo desse estudo ele teve como avaliar os efeitos de 20 semanas de treinamento de resistência com ou sem suplementação de proteína na composição corpórea muscular, desempenho físico e capacidade aeróbica em pacientes com câncer, certo? Na privação. Então, a explicação da TPA, terapia de privação de androgênios, ele é um tratamento hormonal utilizado no combate ao câncer de próstata avançado ou metastático. O objetivo é reduzir ou impedir a chegada de andrógeno à célula próstata, o que faz com que o tumor ele pare ou desacelere o crescimento. Ele vai impedir que haja aquele aceleramento da doença. Então, é necessário que você descubra para que essa doença não avance. Ok? O exercício é uma das formas essenciais para que possa manter o equilíbrio, né? Essa questão. Aí o método foi utilizado por 60 pacientes, né? Que estava recebendo a ADT ou não, 20 semanas de treinamento de exercício de resistência, que os pacientes que estavam sendo no experimento, o grupo de experimento, estava recebendo aí 31 gramas de proteína, né, de soro de leite, tá? E o outro estava recebendo placebo. Consumido após o exercício todas as noites antes de dormir. Certo? A gente vê aqui que ao longo do tempo a massa muscular e a força ele aumentaram, tá? E diminuíram no grupo de controle. O grupo que não estava recebendo exercício, certo? E nem diminuíram no controle e no grupo que estava recebendo a proteína. Né? A massa total da gordura e a porcentagem de gordura aumentaram no grupo que estava no grupo controle. No caso, o grupo de experimento, ele estava recebendo certa proteína e exercício, o outro estava recebendo apenas o placebo. O desempenho físico não mudou significativamente ao longo do tempo, em grupos. A capacidade aeróbica foi mantida, certo? Em exemplo do grupo de experimento placebo, mas diminuiu no grupo controle. A gestão habitual da proteína sem suplementos teve uma média de 1 grama por peso, certo? Sem diferenças ao longo do tempo entre os grupos. Concluindo, o treinamento de exercício de resistência é seguro e é viável e bem tolerado em pacientes com câncer de próstata, tá? Porém, precisa ser acompanhado de forma correta para que não ocorra outras alterações ou não prejudique também a saúde, ao invés de trazer melhorias e acabar agravando também a situação. Então, supera os efeitos colaterais negativos, tá? E assim, para aumentar ainda mais os ganhos em massa muscular e força após o treinamento, que habitualmente consome proteína abundante, tá? O artigo 3, a gente vê que aqui a gente fala sobre as experiências de homens sobre a aceitabilidade de uma intervenção de exercícios para o câncer de próstata durante o tratamento. E ele tem como tema, só porque tem um câncer de próstata não significa que não posso fazer coisas. É um estudo interessante que fala sobre alguns homens que passam por esse tipo de situação e
Eles sentem medo de fazer algum tipo de exercício ou tipo de atividade que possa levar como forma negativa, né? Ah, vai que eu não consiga fazer aquilo, vai que piore, vai que isso, aquilo, outro. Então, como qualquer outro tipo de doença, você não está restrito de fazer exercício. É super indicado. Porém, é necessário um acompanhamento personalizado, um acompanhamento necessário, indicado, de acordo com cada pessoa, de cada tipo de situação, para que você não prejudique a saúde, e sim eleve aí a sua qualidade de vida, certo? Então, o exercício estrutural ele tem um papel importante, certo? Na mitigação dos efeitos colaterais extensos causados pelo tratamento contínuo dessa doença. Especificamente, a terapia de privação de androgênios e a radioterapia, que são situações que realmente afetam bastante a qualidade de vida do paciente. Deixa muitos eles também em condições bem complicadas. Eles não conseguem ter muita disposição, então afeta o humor, afeta o psicológico e sentir outras reações colaterais, que é a fraqueza, né? Aquela vontade de não fazer absolutamente nada. E o desânimo, né? Isso vai acarretando, a gente vai falar isso lá na frente, um pouco na frente. Aqui tem o resultado dos pacientes, tá, que foram entrevistados nesse estudo, incluindo pacientes que completaram foram 9 e desistiram 3. Então, os 4 temas principais disso tem mais subtemas, né? Navegando pelo desconhecido, construindo confiança em meio à vulnerabilidade, sabe? O subtema é ultrapassando os limites. Construindo confiança, credibilidade e abordagem do instrutor de exercícios. O subtema é adequação de exercícios supervisionados versus independentes. A flexibilidade da entrega e encontrando o propósito, né? Exercício como meio de escapismo e retomada do controle durante o tratamento. Então, vencendo a barreira aí, a gente vê que é, aumentando a autoconfiança, a gente consegue isso através do programas de exercício, certo? Os benefícios psicossociais, reconstruir a confiança e capacitar os homens durante o tratamento do câncer na recuperação. Então, a gente vê que exercícios estruturados eles são aceitáveis, tá? Eles servem como forma de escapismo, tá? Senso de controle, a construção de confiança, entrega flexibilidade, credibilidade, estratégia para incorporar exercícios, certo? Durante o diagnóstico e durante o tratamento. Então, tudo isso ele vai elevar bastante a vida do paciente, vai fazer com que ele vença mais essa barreira, né? Aqui ele fala do artigo, agora ele fala da experiência de exercícios remotos ao vivo. A gente vê pouco, certo? Que fazem isso, até porque muitos preferem algo que esteja presencial, porque aí realmente é um estímulo, né? É um estímulo diário que você necessita, e quando você está na sua zona de conforto, fica muito difícil, a gente sabe, de fazer o exercício, né? Imagina ao vivo. Então, aí, o bom é que esse ao vivo, ele traz com que você já tem um contato direto. É diferente quando você faz uma consultoria online, que você faz o acompanhamento através de aplicativo. Ao vivo, você ainda está falando diretamente com o personal por uma tela, né? E a tecnologia ajuda bastante nisso. Principalmente os pacientes que não podem se locomover, sair de casa, né? Então, este estudo ele explorou a experiência de exercícios de sobrevivência de câncer dentro do contexto de intervenção de exercício remoto ao vivo para entender fatores que influenciam o engajamento no exercício. Então, os fatores que influenciam, eles incluíram aí a prontidão para exercício após o tratamento, trazer exercício mais para perto, não ficar capaz apoio de colegas, ou mesmo experiências compartilhadas, fatores de vida, obstáculo, apoio, tá? Exercícios como um componente integral no tratamento do câncer, tá? O cuidar de mim mesmo e dos outros depois de mim. O impacto positivo do exercício fazendo a expectativa de criar. Então, a gente vê aí que engaja bastante coisa. Então, são coisas que são importantíssimas para quem passa por esse tipo de problema. Então, o câncer de próstata, ele é um dos cânceres mais frequentemente diagnosticados em homens, tá? Então, o tratamento, ele ocorre efeitos colaterais, que é a deteriorização da condição física na qualidade de vida dos pacientes, ocorre alterações musculoesqueléticas, que ocorre dentro disso atrofia ou fraqueza muscular devido à supressão, perdão, da testosterona. O programa de exercícios de força, tá?
Então, esse programa de exercício de força é o que vai levar, o que vai melhorar a força, é o que vai melhorar o desempenho físico e que vai acarretar aí no ganho de massa muscular e a saúde cardiovascular, tá? Então é isso, galera. Agradeço. A gente vai seguir agora com o professor Sávio, ele vai estar dando continuidade a respeito do diabetes mellitus, tá? E exercício físico. Lá, professor, fica à vontade aí, viu? Valeu, Adilson. Bom, então vamos começar, né? Bom dia, meu nome é Sávio, como a Adilson já falou, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes, né? Então pode passar, Adilson, por favor. Para a gente entender exatamente o que é diabetes, a gente tem que lembrar do seguinte: é normalmente comum a gente já saber que existe açúcar no sangue e que é justamente o que é medido normalmente quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, no hospital, como uma forma de rotina, ou normalmente, eu quero saber se eu sou diabético, vai lá e vê o quanto tem de açúcar no sangue, beleza. De onde vem esse açúcar? Nesse slide a gente consegue ver um dos exemplos, que é o seguinte: quando eu faço a ingestão de algum alimento que contém carboidratos, que é uma das fontes mais abundantes de todos os alimentos que a gente consome, esse alimento ele vai ser absorvido lá no intestino. E a glicose, que é o açúcar, ela vai entrar na corrente sanguínea. Quando a concentração de açúcar ela aumenta no sangue, normalmente aí a gente vai ter a produção de um hormônio importante, que é a insulina, que vai fazer com que essa glicose ela possa sair do sangue e ir para os tecidos, que é o objetivo, né? E nessa imagem a gente vê também que o principal alvo, o principal local para onde essa glicose vai é para o nosso músculo. Lembrando que a gente tem aí músculo no osso, que é o músculo esquelético, a gente tem um músculo no coração, que é o cardíaco, e a gente tem músculo nos próprios órgãos, na parede de órgãos como o estômago, o intestino. Então também vai glicose para lá para poder fornecer energia que esses tecidos eles vão precisar, né? Passa o slide aí, por favor, Alisson. Então o que acontece? Esse é o mecanismo comum, tá? Do caminho comum a ser percorrido quando a gente faz a ingestão desse açúcar. O problema é que às vezes a gente não vai conseguir regular a concentração de açúcar no sangue. Ou seja, ela vai aumentar quando a gente faz a ingestão de uma refeição, porém a gente não consegue fazer com que ela saia do sangue e vá para esses tecidos, principalmente o nosso músculo. Nesse caso, a incapacidade de regular a concentração de açúcar no sangue é a característica básica de quando a gente fala sobre diabetes. Tá? Só que diabetes não é simplesmente, não regulo o nível de açúcar. Existem vários tipos de causas que levam isso a acontecer. Passa aí, por favor. Pronto. Então, dentre os vários tipos de diabetes que a gente pode encontrar, um tipo bastante comum, eu vou falar dos dois principais mais comuns, é o tipo 1, que é justamente uma deficiência na produção de insulina. Então, na imagem da direita, vocês conseguem ver aí uma imagem do nosso corpo, mostrando alguns órgãos ali, e escondido bem abaixo, logo do nosso estômago, existe ali o pâncreas. Ele fica um pouco abaixo e para trás. O que acontece? A função do pâncreas é produzir o hormônio insulina. E em algumas pessoas, há normalmente a destruição das células que vão fazer a produção dessa insulina. Muitas vezes isso é por causa do sistema imunológico que acaba atacando e destruindo essas células. Nesse caso, a gente diz que é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico reage contra as células saudáveis, fazendo com que elas sejam destruídas. E nesse caso, desenvolve diabetes tipo 1, tá? Que é insulino dependente. Como a imagem a gente está vendo aí uma criança fazendo essa medida, é justamente porque esse é um tipo de diabetes muito prevalente na infância. Na infância, na adolescência, e pode acontecer até antes dos 30 anos de idade. É o período mais comum que pode acontecer, mas não é o único tipo de diabetes. Passa aí, por favor. Diabetes tipo 2, por exemplo, é o que é mais comum normalmente em pessoas idosas. Na verdade, em pessoas acima de 30 anos, e aí o problema não é a produção de insulina. A gente produz. O problema é que a ação dela, ou seja, a capacidade que ela vai ter de diminuir as concentrações de açúcar no sangue, elas estão prejudicadas. Tá? E aí, se a gente pensa assim, tá, mas o que é que causou isso?
O fato de uma pessoa ter sobrepeso ou obesidade, de ela ser sedentária, de ter uma idade mais avançada e até a presença de história familiar dessa doença contribui para que esse tipo de diabetes ele surja, tá? Claro que assim é mais comum com a idade mais avançada. Porém, como os fatores de risco ali envolvem também sobrepeso, obesidade e sedentarismo, quanto mais cedo se instalar um quadro de obesidade, sobrepeso e sedentarismo, mais cedo tende a acontecer esse tipo de diabetes também. Tá? Então, ser, por exemplo, jovem e ter diabetes não garante que seja exatamente diabetes tipo 1. Pode ser tipo 2 devido a esses fatores terem ocorrido cada vez mais cedo. Pode passar. Também é um tipo de diabetes que ele não acontece em momento nenhum na infância, na adolescência, na verdade, em mulheres especificamente, ele só vai se manifestar durante a gestação. Então, não havia diagnóstico, não havia sinais de que essa mulher tinha diabetes, porém surgiu ali durante a gestação, geralmente depois da 20ª semana de gestação, e nesse caso se enquadra como diabetes gestacional. Diabetes gestacional, ela pode ou não desaparecer depois da gestação, tá? Então, os fatores de risco, eles são muito parecidos com diabetes tipo 2. No caso, naturalmente, a mulher já ganha um peso durante a gestação, que vem do próprio crescimento fetal, mas que também vem do acúmulo de gordura. Então, esse ganho excessivo, no caso de gordura, pode ser um fator que contribui para isso. Além de sedentarismo, se ela já teve histórico de diabetes gestacional que desapareceu depois do parto, também são outros fatores que aumentam o risco de uma nova gestação ocorrer também. Pode passar. E aí existem vários outros tipos também. Tá? Essas outras causas, elas são várias, eu trouxe aqui para vocês pelo menos 3. Então imagina um acidente de carro, por exemplo, em que houve um trauma, um impacto direto sobre o pâncreas e precisou retirar. Ou, por exemplo, a pessoa tem um câncer de pâncreas e a retirada foi uma retirada cirúrgica foi uma recomendação. Então a pessoa se torna diabético também nesse caso. O uso de corticoide por muito tempo, além de doenças como a própria síndrome de Down, também aumenta o risco de uma pessoa ser diabética. Tá? Pode passar. Se a gente pensar assim, diabetes é muito prevalente no Brasil, bom, de estado para estado esses valores eles são variáveis, mas em geral há uma estimativa média ali de 7,6% de toda a população brasileira serem diabéticos. Tá? Pode passar. Se a gente considerar, olhando esse gráfico aqui, um ponto interessante é, quando a gente fala em números de diabéticos, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que depende da idade. Quanto mais velho, nesse gráfico da esquerda vocês podem ver, idade em anos. Quanto mais velho, maior a prevalência de diabetes. A gente está falando agora de diabetes tipo 2, tá? Que é aquela que a ação da insulina está prejudicada. E outro ponto importante associado a isso é que como é uma doença, nesse caso a gente vai ver mais para frente, que os sintomas eles são mais discretos, muita gente tem a doença e nem sabe que tem. Então há uma estimativa pela própria Sociedade Brasileira de Diabetes que 50% das pessoas que são diabéticas nem sabem que são. Ou seja, esses números eles são altos, porém se espera que eles sejam mais altos ainda, uma vez que muita gente nem sabe que tem. E a escolaridade também é outro fator. Pessoas com mais anos de estudo tendem a ter uma incidência menor de diabetes. Talvez esteja relacionado ao conhecimento sobre os cuidados. Tá? Quanto mais eu conhecer as coisas que eu preciso fazer para evitar que essa doença lá aconteça, menor vai ser a prevalência. Tá? Então pode passar. Essa é um quadro que mostra para a gente o cenário do Brasil em relação ao mundo. Tá? A gente está num cenário bem ruim. O Brasil tinha, pelo menos em 2015, aproximadamente 14,3 milhões de pessoas com diabetes. Se a gente olhar para esse número, isso representa mais que a população de Pernambuco, que atualmente deve estar em uns 12 milhões de pessoas. E no cenário mundial é o quarto país no mundo com o maior número de pessoas com diabetes. Isso adultos, tá? De 20 até idosos também de 79 anos de idade. Pode passar disso. Se a gente olhar os dados de crianças e adolescentes, esse cenário ele ainda está pior do que o de adulto.
A gente só perde em números de diabéticos tipo 1, crianças e adolescentes, para a Índia e para os Estados Unidos. Tá? Então, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, ela é uma doença altamente prevalente no Brasil. Pode passar. E aí a gente pode pensar assim, tá, ok, mas como é que eu vou saber se eu tenho essa doença? Normalmente 3 testes eles são feitos. Um desses é a glicemia de jejum, tá? A glicemia plasmática, ou seja, que está lá no sangue. A gente tem o teste de tolerância oral à glicose, que quando vai para a clínica em jejum, faz a ingestão de 75 gramas de glicose e 2 horas depois verifica como é que está o nível de açúcar no sangue. E outro exame que é a hemoglobina glicada, que esse vai dar a letra HbA1c, que vai dizer quanto é a média dessa glicemia nos últimos 3 meses aproximadamente. Pode passar disso. Nessa figura, na tabela, na verdade, de cima, a gente consegue ver lá no canto direito DM2. DM2 é justamente qual é o critério para considerar uma pessoa como diabética. Na primeira linha, a gente vai ver a glicemia de jejum. Então, se eu não comi, se eu verifico a glicemia, comi por pelo menos 8 a 12 horas, verifico essa glicemia em jejum e deu mais que 125, é um indício de que tem diabetes. Se for em jejum, fizer a ingestão de 75 gramas de glicose e 2 horas depois verifica, deu 200 ou mais, também é diagnóstico de diabetes. E no caso da hemoglobina é maior que 6,4%, ou seja, deu 6,5% para cima, já é considerado diabético. Tá? Pode passar. E a gente pode pensar assim, quem que deveria fazer essa verificação? Com que frequência, na verdade, a gente poderia fazer isso? Nessa tabela, a gente vai ver ali os critérios para se checar se uma pessoa ela tem ou não diabetes tipo 2. Então, vamos pensar assim, se hoje eu sou adulto, tenho pelo menos 45 anos de idade, tenho sobrepeso ou obesidade e qualquer um desses fatores aqui, eu preciso fazer uma checagem. Então, tenho 45 anos de idade, procurei um profissional de educação física ou academia para fazer exercício, tenho sobrepeso, obesidade e sou sedentário. É interessante fazer o rastreio. Se eu tenho 45 anos, tenho sobrepeso, obesidade e sou hipertenso, também tem que fazer esse rastreio. Isso e várias outras coisas, tá? Pessoas com HIV, se já tem histórico na família, se o HDL está muito baixo, no caso menor que 35, que é o colesterol bom. Então, todos esses são indícios de que é importante fazer esse rastreio. Pode passar disso. E se não for adulto? E se for criança, se for adolescente? Nesse caso, um jovem com sobrepeso ou obesidade, qualquer um fator de risco desse, já é também considerado necessário esse rastreio. Por exemplo, ele tem acantose nigricans, que são essas marcas mais escuras, por exemplo, na região do pescoço. Não indica que a pessoa é diabética, tá? Mas pode ser um fator de risco. Fora isso, baixo peso ao nascer, adolescentes com síndrome de ovário policístico, entre outros fatores também. Então, são indícios de que é necessário fazer o rastreio. Pode passar. E vamos pensar assim, de maneira geral, quais são os fatores de risco, quais são os comportamentos, as características que aumentam a chance de alguém ser diabético. De longe, o maior de todos ali é o IMC alto. Tá? Então, o IMC é uma medida simples em que eu vejo o peso, a minha altura, e com base no cálculo dos dois, eu consigo saber um valor que indica se eu tenho peso normal, baixo peso, sobrepeso, obesidade. De longe, quando pessoas têm o IMC, quanto mais alto for, maior o risco dela ser diabética. Fora isso, segundo lugar, sedentarismo. Tá? Fora isso, dieta inadequada, pobre em frutas, pobre em grãos, entre outros consumos inadequados ali, que também vão contribuir para a diabetes surgir. Pode passar. E como é que eu vou saber se eu tenho, além desses critérios para indicar que eu preciso rastrear? Normalmente, os sintomas que indicam a diabetes é muita sede, muita fome, muita vontade de fazer xixi e estar perdendo peso sem uma causa aparente. Nesses sintomas, geralmente acontecem de maneira brusca no diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 é mais silencioso, então vai ser muito mais discreto. Às vezes a pessoa passa anos e nem sabe que tem. Tá? Pode passar. E como é que se trata a diabetes? Diabetes ela se trata de várias formas. Primeiro, medidas no estilo de vida, tá? Então uma pessoa melhorar a alimentação ou evitar certos alimentos, tabagismo, praticar atividade física. Quanto mais fisicamente ativo eu sou, menor o risco de eu ser diabético.
Fora isso, tratamento farmacológico, insulina ou comprimidos, que a gente chama de maneira geral de hipoglicemiantes orais, ou seja, comprimidos que vão reduzir a concentração de açúcar no sangue. E o tratamento cirúrgico também. Uma obesidade mórbida que faz cirurgia de redução do estômago, cirurgia bariátrica, também acaba reduzindo muito tanto o peso quanto os níveis de açúcar no sangue. E o transplante de pâncreas quando necessário. Pode passar. Sobre especificamente a parte do exercício, um ponto importante é, então o exercício pode ser usado para tratar ou prevenir o surgimento de diabetes? Sim, passa por favor. E existem evidências suficientes para afirmar hoje que a pessoa que é diabética e que faz exercício, ela consegue controlar esses níveis de açúcar no sangue e dependendo do quanto ela consegue manter de controle ali, talvez ela até reduza a dosagem de medicamento ou em alguns casos até retire alguns medicamentos. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda hoje que o treinamento de força ele seja feito. Isso não significa que eu tenho que me matricular na academia, mas que eu tenho que fazer um tipo de exercício que tem como característica melhorar ou manter a minha força. Poderia fazer isso em casa, poderia fazer isso na rua, poderia fazer numa academia, por exemplo. Nesse caso, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Já o treinamento aeróbio, que inclui ali caminhada, corrida, natação, dança, entre outras atividades, também é recomendado como parte do tratamento e até prevenção, e pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Pode passar. De maneira geral, a recomendação de exercício para diabético ela é igual para uma pessoa saudável na mesma idade. O que é que vai mudar, então? Alguns cuidados que a gente precisa ter. Geralmente, quem é diabético não pode treinar sozinho, tá? Pelo risco dela passar mal durante o exercício. Então, no mínimo, treinar com um amigo. Ou, que seria mais indicado também, treinar com um profissional da educação física, que não só vai estar ali acompanhando caso a pessoa passe mal, mas é um profissional que vai estar qualificado para entender o que é que a pessoa tem e como é que eu posso ajudar ela para que ela saia dessa condição. Tá? E aí, isso também inclui se a pessoa pode ou não começar uma sessão de exercício. Sou diabético, exercício é bom, já posso fazer amanhã? Calma lá, não é bem assim não. Por quê? Se a minha glicemia estiver muito baixa, geralmente menor que 100 miligramas por decilitro, ou se ela estiver muito alta, 250 ou mais, não seria indicado nesse momento a gente de cara começar. Ou comer um pouco de carboidrato, se não comeu, se estiver abaixo de 100, ou nesse caso, verificar o porquê que essa glicemia está muito alta. Às vezes pode ser porque a pessoa tem uma infecção, por exemplo, e nesse caso teria que controlar a infecção primeiro. Ah, poderia ser porque eu esqueci de tomar o remédio. Então eu preciso verificar isso e se eu não tomei realmente, eu tenho que tomar antes de fazer o exercício. Tá? Então são cuidados que a gente tem que ter. Fora isso, muitas pessoas que são diabéticas, principalmente tipo 2, ou seja, com a idade ali, também têm outras doenças junto. E a gente tem que ficar de olho em diabetes, mas ficar de olho em outras também. Que cuidado eu tenho que ter se eu sou diabético e hipertenso, por exemplo? Tá? E fora isso, a própria diabetes a longo prazo ela pode causar por si só danos em diferentes partes do corpo da gente. Uma dessas partes é inclusive chamada de pé diabético, que é justamente alterações na sensibilidade dos pés. Em alguns casos a pessoa vai ter até dormência, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que é diabética, tem o pé dormente e vai fazer uma caminhada porque quer emagrecer. Se essa pessoa fizer uma distância muito grande, ela não vai sentir tanto desconforto no pé, mas ela pode ter machucado esse pé aí. E aí isso pode evoluir para uma lesão que não vai estar sendo recuperada adequadamente. Daí vem o risco, por exemplo, de amputação. Então, esse tipo de cuidado também cabe à pessoa, claro, que é diabética, mas ao profissional na hora de orientar que tipo de cuidado essa pessoa precisa ter, por exemplo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Pode passar. E aí, se essa glicemia ela baixar demais, como é que eu sei que ela está baixando? Um dos primeiros indícios é justamente fome. Quando a pessoa não treina ou treina, enfim, e a glicemia ela baixa demais, a primeira coisa que vai relatar é, tô com fome, começa a tremer, começa a ficar suando e quando você toca na pele, a pele está gelada. E se isso continuar, se não for revertido, em casos mais sérios, a pessoa pode até ficar confusa, desmaiar, ter convulsão e até morrer. Então é um risco muito sério de ter hipoglicemia, seja fazendo exercício ou não.
Tá? Então, é sempre preciso ficar atento a esses sintomas e consumir carboidrato o quanto antes, caso eles apareçam. Pode passar. Mas e o oposto? Se tiver alto demais, qual é o indício que eu posso ter? A fome também vai estar presente, mas junto com isso, muita vontade de fazer xixi e muita sede, que é uma forma do corpo tentar diluir esse excesso de açúcar e jogar para fora, no caso pela urina. É o corpo reagindo, tá? Fora isso, a boca costuma ficar muito seca e o hálito muda. É um hálito que algumas pessoas descrevem como se a pessoa tivesse bêbada ou se tivesse uma fruta podre, enfim. É um hálito que está diferente. Em resumo, a gente poderia pensar assim, tá? E nesses casos, como eu disse antes, é preciso entender o que é que causou. Às vezes pode ser que eu comi muito açúcar, às vezes pode ser que eu esqueci de fazer é, é, a utilização do medicamento. Então, todos esses cuidados eles são necessários e o profissional ele vai estar ali justamente para estar dando essas orientações. Um dos primeiros tratamentos para diabetes é a educação em diabetes. E quem tem que ensinar a pessoa que tem a doença é o profissional que está estudando sobre isso. Isso inclui o médico, isso inclui o nutricionista, isso inclui também o profissional da educação física. Tá? Pode passar. Bom, era isso. É uma explicação rápida sobre diabetes. Tá? Qualquer dúvida está aqui no meu e-mail. E vocês podem entrar em contato comigo, falar com a Adilson, a Adilson fala comigo, enfim. E era isso. Tá? Obrigado. Foi bom, mas deixa eu botar aqui. Beleza. Então, muito top, né? A diabetes realmente ela é complicada. E assim, uma dúvida que eu tinha era justamente sobre essa questão da infância, essa parte que você já cresce, você já nasceu com uma predisposição, né? No caso. Então, no caso, vai até 30 anos para ele ter essa doença. Isso é uma média, né, na verdade, porque, assim, tem até pessoas que têm a, a ausência da produção de insulina mesmo depois dos 30 anos, só que nesse caso, um tipo de diabetes se chama diabetes MODY, que resumindo é assim, é a diabetes da infância que se manifesta no adulto. Mas, em geral, diabetes tipo 1, ela tende a acontecer principalmente na infância e adolescência, sabe? Mas, em geral, assim, em resumo, qualquer momento da vida, a gente pode ser diabético. Tem pessoas que nascem com diabetes ou manifestam ela até antes dos 6 meses de vida, é chamada de diabetes neonatal. Na infância é comum diabetes tipo 1, na vida adulta também tipo 1, tipo 2 também. Ela avança, quanto maior a idade, maior a chance de ter diabetes tipo 2. Mulheres podem ter durante a gestação, ou seja, eu posso nascer com ela, manifestar na infância, adolescência, vida adulta ou na velhice. Então, em qualquer momento da vida, a gente pode ter, e aí o ponto importante é ficar atento a sinais que podem indicar que a gente está tendo ou não essa doença, e, nesse caso, e tratar. Né? É verdade. Massa, mestre. Muito obrigado aí por ter participado, tá? Grande abraço. Se souber de alguém que queira participar também, tá? E se quiser convidar alguém também, algum profissional que entende algum assunto específico e que tem interesse em externar isso, pode ficar à vontade também, tá? A gente começa, marca uma data e a gente faz. Até o senhor mesmo quiser falar sobre algum tema, a gente faz também, sem problema nenhum. Viu? Beleza, né? Vai se falando aí. Beleza. Grande abraço. Valeu disso. Sabe? Um abraço.